Você já se perguntou como os computadores são tão precisos ou como eles podem prever tanta informação? Hoje vou explicar como um dos processos de aprendizado de máquina funciona. Esse método é chamado de regressão linear e explicarei o que é uma regressão e então o que é uma regressão linear. A análise de regressão é um conjunto de processos estatísticos para estimar o relacionamento entre uma variável dependente, geralmente chamada de variável resultado, e uma ou mais variáveis independentes, geralmente denominadas preditores. Já a regressão linear é um processo no qual um pesquisador encontra a reta ou uma combinação linear mais completa que mais se ajusta aos dados. Este método permite ao pesquisador estimar a expectativa condicional da variável dependente, quando a variável independente assume um determinado conjunto de valores. Este método trabalha tentando minimizar o erro, que é resultado da subtração do nosso valor real menos o valor previsto. Somando todos os erros, nosso modelo tentará minimizar esse valor, encontrando a linha que melhor se ajusta aos nossos dados. Para encontrar um erro, chegamos na seguinte equação. O nosso erro é igual ao nosso valor real y1 menos a0 menos a1 vezes x, onde a0 e a1 são nossas constantes e x é a nossa variável independente. Somando o quadrado dos nossos erros, chegamos a essa equação. E como temos controle sobre A0 e A1, tentaremos fazer com que o somatório inteiro seja o menor possível, o que significa que precisamos derivar em relação a A0 e A1, colocando ambas equações iguais a zero para minimizar a nossa expressão, assim minimizando a soma. E então chegamos nessas duas equações, correspondentes aos nossos valores A0 e A1. Eu usei o Python para demonstrar essa equação em trabalho e a biblioteca sklearn para ilustrar como esse método é aplicado em dados reais. Eu escolho um conjunto de dados de admissões para tentar encontrar variáveis com uma boa correlação. Usando data.core, eu posso ver quais variáveis são boas para criar um modelo linear ou usar a biblioteca do Seaborn com o comando sns.perplot, usando data como argumento, que é meu conjunto de dados. Eu também posso ter um resultado visual excelente para escolher qual variável eu vou trabalhar. Neste exemplo, eu escolho a pontuação do TOEFL e chance de admissão. Aqui, eu estou calculando os termos que precisarei usar em minha fórmula. Eu usei os operadores do Python para facilitar o entendimento, para que você possa pausar o vídeo e ver como calculo os termos. Eu também usei data.info para ver quantas linhas o meu conjunto de dados tem e usar na equação como meu valor n. Após cada termo calculado, eu escrevi esse código para plotar meus valores de x e y, para ver aproximadamente o domínio da minha função, e em seguida coloquei esse valor como o intervalo do meu código, para poder calcular os valores da minha função de regressão linear e salvá-lo como um arquivo CSV. O código vai calcular os valores de 90 a 120 e salvar todos os resultados. Agora, conhecendo o intervalo da minha função, o meu domínio, e com todos os valores de y calculados, plotarei meu conjunto de dados original e a minha nova reta, que se encaixa em todo o conjunto de dados. Esse é o resultado. Da mesma forma, usando o sklearn, eu divido meus dados em conjunto de treinamento e teste. E já que esse é um método de aprendizado supervisionado, o computador irá aprender com um conjunto de dados e testar seu aprendizado em outro. Eu ajustei esse modelo usando meus conjuntos de treinamento X e Y. Com o meu modelo criado, eu posso prever meu valor y usando o meu conjunto x de teste como argumento. Quando eu fito meu modelo usando meus conjuntos de teste, o sklearn simplesmente faz as contas para determinar o A0 e o A1, como eu fiz anteriormente.
Quando prevejo os valores usando meus dados de teste como argumento, meus valores x de teste foram usados como x na equação e os resultados foram meus novos valores de y previstos. No final, eu calculo o coeficiente de determinação, variando de menos infinito até 1. O 1 é uma previsão perfeita. O coeficiente de determinação é a proporção de variação na variável dependente prevista a partir da variável independente. Alguns pontos também podem ter um alto impacto em nossos resultados. Por exemplo, se eu tiver um ponto claramente fora de escala em comparação com a grande maioria dos dados, esse ponto ou cluster pode significar um erro na coleta dos dados ou algo semelhante. Depende do tipo de dados que você está trabalhando, mas o que eu quero dizer é que às vezes é melhor excluir alguns pontos ou substituí-los pela média. Podemos ver esse impacto no nosso coeficiente de determinação. No meu primeiro caso, não tenho pontos fora de faixa e meu coeficiente é 0,41. No segundo caso, tenho um ponto fora de faixa e o meu coeficiente de determinação cai para 0,17. Com um ponto em um conjunto de dados muito grande, o seu impacto é menor, mas se você tiver uma boa quantidade desses pontos, eles podem influenciar na sua reta, aumentando ou diminuindo a inclinação e influenciando todos os seus resultados. A regressão linear é uma técnica estatística poderosa e pode ser usada para gerar insights sobre o comportamento do consumidor, entender os negócios e os fatores que influenciam na lucratividade dos negócios, avaliar tendências e fazer estimativas. Também pode ser usado para analisar a eficácia de marketing, preços e promoções nas vendas de um produto, o risco de ativos nos serviços financeiros ou no domínio de seguros e muitas outras aplicações no nosso dia a dia. Obrigado por assistir até aqui, espero ter ajudado. Qualquer pergunta ou comentário, sinta-se à vontade para usar a seção de comentários logo abaixo. Muito obrigado e até a próxima.